Tudo bom, meus amigos do terceiro ano, como estão vocês? Reta final, chegando àquela prova que você vai ver que tem questões que a gente trabalhou o ano inteiro, assuntos que a gente viu, reviu. Eu acho que muitas vezes você pensa, o Antônio Alves está doido. Ele diz de novo a mesma coisa e repete o tempo inteiro. Aí quando você abrir a prova no domingo, e você mexer com os cadernos e encontrar as questões de filosofia, aí você vai ver, puxa vida, valeu a pena, a prova é um passeio, estou tendo dificuldade nenhuma, tenho 3 minutos e meio para cada questão, e nas de filosofia, em 30 segundos na primeira leitura, eu já sei a resposta. Que bom que você estudou, que bom que você assistiu às aulas, que bom que você fez os testes, as AQs, e fez as AUs, e fez os simulados, e esteve presente todas as vezes que a escola chamou você para fazer uma revisão. Agora você vai colher os frutos maduros e gostosos desse esforço todo. É uma vitória sua. Os professores indicaram o caminho, sinalizaram. Mas se você não estuda, não tem bom professor. É você, e eu quero ver você contente para no outro domingo fazer bonito também. Nosso segundo módulo, não é? Tem questões sobre teoria do conhecimento, epistemologia, aí se fala de Platão, se fala dos racionalistas, Aristóteles, se fala dos empiristas, Hume, Locke, Berkeley, não é isso? Então, se fala sobre lógica, pensamento lógico. Muito bem, a primeira questão começa com um texto de Mário Zigano, um livro que ele escreveu, Platão e Aristóteles, O Fascínio da Filosofia. Vamos ver o pedacinho do livro, excerto, como a gente diz. Para Platão, o que havia de verdadeiro em Parmênides era que o objeto de conhecimento é o objeto da razão e não da sensação. Está lembrado de Parmênides? Parmênides cria a noção de ontos, do ser, de tudo que existe. O conhecimento não é sobre as coisas individuais, mas sobre os modelos que o nosso cérebro cria para conhecer as coisas, né? O ser é, o não ser não é. O que tem existência é capaz de, através do logos, da razão, se transformar em ideia na nossa mente. Isso é o pensamento de Parmênides. Quer ver um exemplo? Quando eu pronuncio girafa, G-I-R-A-F-A, girafa, esse conjunto de fonemas, na cabeça de vocês imediatamente vem o animal girafa. Na cabeça de vocês não apareceu nenhum crocodilo, nenhuma anta, nenhum papagaio. Girafa. Quando vocês botam na cabeça a ideia de girafa, não significa que vocês viram todas as girafas que existem. Talvez alguns de vocês nunca tenham visto uma girafa pessoalmente, mas conhecem girafas através de filmes, fotografias, né, em livros, em vídeos. O que você tem sobre o conhecimento de girafa é uma ideia, é um conceito. Não é a girafa propriamente dita, o bicho. E quando a gente fala em girafa, você pensa numa girafa completa. Mas as girafas, na verdade, no dia a dia, na realidade, elas não são como a minha ideia. Existem girafas que têm o focinho machucado ao comer, né, as folhas, os brotos nas árvores mais altas, ferem o focinho com um galho, cortam uma orelha, rasgam, fazem uma cicatriz no pescoço. Uma outra girafa pode ter uma mordida na perna de um leão mais atrevido que tentou derrubá-la e levou um coice.
Uma perdeu uma parte da cauda, outra não tem as manchas pretas, uma parte do couro foi queimado por algum motivo em um determinado momento e o pelo dela tem uma outra cor. Não são essas girafas reais que eu tenho na cabeça. É uma girafa perfeita, sem falhas, sem erros, sem defeitos, sem imperfeições. Está vendo o que é a ideia? Está vendo o que é que Platão vai desenvolver a partir daí? Continua o texto. O conhecimento é um objeto de razão e não de sensação. E era preciso estabelecer uma relação entre o objeto racional e o objeto sensível. O objeto racional é a ideia de girafa que eu tenho na cabeça. O objeto sensível é a girafa que está lá na savana da África. E quando eu olho para ela, eu disse, eita, essa girafa tem um pedaço da cauda cortado. Eita, essa girafa tem uma perna mordida. Eita, essa girafa está com a orelha sem um pedaço. Eita, essa girafa tem uma mancha no... Tá vendo? As girafas reais não são a ideia de girafa que eu tenho. O conhecimento que o homem tem sobre as coisas é o conhecimento ideal. Claro, ele parte da realidade. Mas para eu conhecer uma girafa, eu não preciso que o pé da girafa esteja doente ou sadio. Eu ignoro essa parte. Esse acidente não me interessa para o conhecimento. Lenta, mas irresistivelmente, a doutrina das ideias vai se formando na mente de Platão. Quando ele percebe que Parmênides deu uma sacada interessante. O que a gente conhece das coisas não são as coisas como elas são, mas as coisas como a gente idealiza. O mundo das ideias. Pronto. Platão vai inventar o mundo das ideias para diferenciar do mundo das sombras, que é o mundo imperfeito, incompleto, perecível, que a gente vê através dos sentidos. O texto faz referência à relação entre razão, logos, e sensação, percepção sensorial, um aspecto essencial da doutrina das ideias de Platão. O mito da caverna explica que nós vivemos no mundo das sombras e o conhecimento é a busca do mundo das ideias. De acordo com o texto, como Platão se situa nessa relação entre mundo das ideias, mundo das sombras? O conhecimento, logos, razão e a percepção sensorial. Platão estabelece um abismo intransponível entre as duas relações. Não, abismo intransponível não. Platão diz que o conhecimento começa com a percepção sensorial. Mas o verdadeiro conhecimento tem que ultrapassar essa percepção sensorial. A letra A não está correta. Letra B. Platão privilegia os sentidos. Não. Platão privilegia as ideias. Letra B não pode. Letra C. Platão atém-se, quer dizer, limita-se à posição de Parmênides de que razão e sensação são inseparáveis. Não. A razão é o pensamento filosófico. A percepção é o pensamento falso, falho. Letra D. Platão afirma que a razão é capaz de gerar conhecimento. A sensação nos engana. É o mundo das sombras. Letra D parece ser a resposta. Letra E. Platão rejeita a posição de Parmênides de que a sensação é superior à razão. Parmênides não está dizendo isso. Parmênides não disse isso. Letra D para a primeira questão. Segunda questão. 2 textos longos. Um é de Copérnico, de um livro de Copérnico. Nicolau Copérnico, astrônomo do Renascimento.
O nome do livro de Copérnico está escrito em latim: De Revolutionibus Orbium Caelesti. Traduzindo, sobre as revoluções, sobre os movimentos, as rotações dos corpos celestes, dos astros. Copérnico vai falar sobre a teoria heliocêntrica nesse texto. Teoria heliocêntrica. E vai dizer que demonstrou matematicamente que o Sol é uma estrela, que é uma estrela fixa, e ao redor dessa estrela os planetas giram. E não giram só os planetas, porque alguns planetas têm satélites. Então giram os planetas que têm satélites, todos juntos formando o sistema solar. E matematicamente, diz Copérnico no texto, isso vai ser demonstrado. E Copérnico diz mais: quem vier colocando coisas da Bíblia, sagradas escrituras, como ele chama aí no texto, para desmentir o que eu estou dizendo, eu vou dizer o seguinte: estão interpretando a Bíblia de forma errada. A Bíblia nunca disse que a Terra é o centro do sistema solar. E Copérnico finaliza dizendo: quem não conhece de matemática, não faça crítica à minha teoria. Só pode fazer crítica à minha teoria quem conhece matemática. Esse é o texto de Copérnico. O texto de Leonardo da Vinci fala que o conhecimento tem que se embasar na realidade, na experiência, na repetição das experiências, para você criar uma regra, para você criar uma fórmula matemática. E Leonardo da Vinci também diz: nenhuma investigação humana pode se considerar verdadeira ciência se não passa por demonstrações matemáticas. Pronto. Qual é o aspecto que ambos os textos, Copérnico e Da Vinci, estão falando sobre o racionalismo moderno? Ele diz: estão falando da fé. Não estão. Nenhum dos textos fala de fé. Estão falando do senso crítico, sim, para se chegar a Deus? Não. Não é disso que os textos falam. Os textos falam da limitação que a ciência tem pelos textos bíblicos. Ao contrário, Copérnico, inclusive, está dizendo que a Bíblia não é contra a ciência. São os interpretadores da Bíblia que interpretam errado. Não é a letra C, também não é. Letra D, a importância da experiência e da observação dos fenômenos. Isso daí pode ser. Letra E, o princípio da autoridade e da tradição. A igreja disse, o Papa falou. É a matemática, é a experiência, é a repetição dos procedimentos. Letra D, para o teste 2. Teste 3. Teste 3 também tem 2 textos. Um texto é de Descartes. Experimentei algumas vezes que os sentidos eram enganosos. E é de prudência nunca se fiar, nunca acreditar inteiramente em quem já nos enganou uma vez. Ou seja, se os sentidos já me enganaram, a visão, a audição, o paladar, o olfato, o tato, se eles já me enganaram, eu preciso tomar cuidado com o conhecimento que vem dos sentidos. É o que Descartes está dizendo. O outro texto é de Hume. Hume é empirista. Para eles, a sensação, a percepção sensorial é mais importante que a razão. Sempre que alimentarmos alguma suspeita de que alguma ideia esteja sendo empregada sem nenhum significado, o que essa ideia está querendo dizer? Que teoria é essa? Que negócio esquisito. Precisamos apenas indagar de que impressão sensorial, de que conhecimento sensitivo essa ideia nasceu. E se for impossível você explicar essa ideia a partir dos sentidos,
isso servirá para confirmar nossa suspeita. Essa ideia deve estar errada. Está vendo? Completamente diferentes. Descartes repudia, como Platão, o conhecimento advindo da percepção sensorial. Hume, como todo materialista empirista, diz que todo conhecimento tem que vir da percepção sensorial. Pronto. Nos textos, ambos os autores se posicionam sobre a natureza do conhecimento humano. A comparação dos excertos, fragmentos, pedacinhos de um texto, permitem assumir que Descartes e Hume estão dizendo o quê? Defendem os sentidos como critério originário para considerar um conhecimento legítimo. Descartes não está dizendo isso. Letra A é falsa. Letra B. Entendem que é desnecessário suspeitar. Tanto Descartes, dúvida metódica, defende a suspeição, a crítica, a desconfiança. Hume também prega a desconfiança para você construir o conhecimento. Então, letra B está errada. Não responde. São legítimos representantes do criticismo quanto à gênese do conhecimento. Não, um é empirista, Descartes é racionalista. O criticismo é outra coisa. É a escola de Frankfurt. Concordam que o conhecimento humano é impossível. Não. Ambos dizem que o conhecimento humano é possível. Só que por caminhos diferentes. Tem que ser a letra E. Atribuem diferentes lugares ao papel dos sentidos no processo da obtenção do conhecimento. Exatamente. Para Descartes, os sentidos devem ser vistos com desconfiança. Para Hume, as ideias sem a percepção sensorial devem ser vistas com desconfiança. Letra E para o teste 3. Teste 4. Vamos ver sobre o que o teste 4 nos fala. Texto, de novo. Francis Bacon, aquele filósofo inglês que é o criador do método indutivo, do método experimental. Francis Bacon, em sua obra Nova Atlântida, imagina uma utopia tecnocrática, na qual o sofrimento humano poderia ser removido pelo desenvolvimento e pelo aperfeiçoamento do desenvolvimento científico e pela tecnologia, o qual permitiria uma crescente dominação da natureza, é a tecnologia, e um suposto afastamento do mito. Ou seja, a ciência daria a gente uma vida melhor, mais feliz, e nos tiraria da superstição, da ignorância. Essa era a utopia de Bacon. Na obra Dialética do Esclarecimento, Theodor Adorno e Max Horkheimer, os filósofos da escola de Frankfurt, a escola do criticismo, criticam tanto o capitalismo injusto quanto o socialismo que diz que vai criar um país de trabalhadores. Adorno e Horkheimer defendem que o projeto iluminista, a razão acima de tudo, de afastamento do mito, ou seja, a razão nos tiraria da ignorância, Comte também defende isso, né? Foi convertido ele próprio em um mito, ou seja, a ciência salvará o homem. É o mito do cientificismo, que a ciência criará um mundo melhor e mais justo. E não foi assim. Caindo no dogmatismo e em uma forma de mitologia. Ou seja, a gente transformou a ciência em algo, não é, que não se pode duvidar. A ciência sabe tudo, diz tudo. Cuidado com isso, não é? É importante a gente saber que a ciência tem limites. Ótimo. Mas existem certas coisas que a ciência descobriu e que funcionam e que a gente não pode ser contra. Vacinas, por exemplo. Não é só para botar um caso aqui agora. Não é? Remédios. Há certos remédios
que são tranquilamente benéficos ao corpo humano. Pronto. E que a gente tem que tomar. Sobre isso, não há mais dúvida. Mas existem coisas que a ciência ainda não tem certeza. Pronto. É essa parte que tem que ser discutida. Então a gente não pode transformar a ciência, nem é um amontoado de falsidade, é um amontoado de verdades indiscutíveis. Nenhum extremo. Né? Nenhum extremo. No meio está a virtude. O progresso técnico-científico consiste, para Adorno e Horkheimer, no avanço crescente da racionalidade instrumental, a qual, infelizmente, é incapaz de frear iniciativas que afrontam a moral. A mesma ciência que produziu fármacos, remédios à base de substâncias radioativas que curam o câncer, foi a mesma ciência que produziu a bomba atômica. A bomba atômica que caiu sobre Hiroshima e a outra sobre Nagasaki, matando mais de 300 mil pessoas inocentes. A mesma ciência que produz remédio produz venenos. Venenos químicos para as pragas da agricultura. Venenos químicos que dão sabor, cor, textura aos alimentos, mas que são substâncias cancerígenas. Está vendo? A ciência que cura, médicos que prometem salvar a vida, foram médicos nazistas que fizeram experiências com seres humanos nos campos de concentração. Está vendo? É preciso tomar cuidado com a ciência também. Agora eu não posso, porque houve erros, negar todo o conhecimento científico. Com base no texto, é correto afirmar. Bacon pensava que o incremento da racionalidade instrumental, nossa capacidade de criar ciência e de fazer o certo, aliviaria as causas do sofrimento humano, apesar de a razão, a longo prazo, sucumbir, cair novamente no mito. Não, Bacon não está dizendo isso não. Quem está dizendo isso é Horkheimer e Adorno. Letra B. Adorno e Horkheimer concordam que o progresso científico não consegue superar o mito, mas se torna um tipo de concepção mítica, a ciência perfeita com verdades indiscutíveis, incapaz de discriminar o que é certo do que é errado moralmente. Ah, mas paciência, alguém tem que morrer. Ah, é assim que funciona o conhecimento científico? Alguém tem que morrer? A paciência, como é que eu vou conservar os alimentos se eu não colocar essas substâncias? Como é que eu vou combater a praga na agricultura se eu não colocar o veneno contra essas pragas? Como é que eu vou fazer avanços científicos se eu não fizer experiências em seres humanos? Está vendo? Você vai afrouxando as regras morais. É isso que Horkheimer e Adorno estão dizendo. Parece que a letra B é a verdadeira. Mas vamos à letra C. Adorno e Horkheimer sustentavam que o crescente avanço da racionalidade instrumental consistia no incremento da capacidade humana de avaliar moralmente esse conhecimento. Não. Parece que quanto mais a gente tem ciência, menos a gente vê o prejuízo que certos conhecimentos científicos podem trazer para os seres humanos. Letra C está errada. Letra D. Bacon apontava que o aumento da capacidade do domínio do homem sobre a natureza conduziria os seres humanos a uma forma de dogmatismo. Não tem escrito isso em Bacon. Isso é Adorno e Horkheimer. Letra E. Tanto Adorno e Horkheimer quanto Bacon, ambos, aliás, trambos, porque são três. Não existe trambos, claro. Viam o progresso técnico e científico como uma solução para os sofrimentos humanos e para as incertezas morais. Não. Horkheimer não e Adorno não viam assim. É a letra B
para a questão 4. Questão 5. Vamos a ela. Questão 5. O que é que eu tenho aqui? Questão 5. Meu Deus. Ah, sim. Conhecer o mundo é fundamental para o homem poder situar-se nas suas relações, tentar entender como elas funcionam e conseguir encontrar soluções para seus problemas. Nesse sentido, para que serve a ciência? O saber científico é o único saber que consegue formular verdades. Não. O saber não científico também formula verdades, porque as pessoas acreditam, não é isso? E muitas vezes dão certo. Quer ver um exemplo? Os médicos sabem que a cada 100 pessoas internadas num hospital com a mesma doença, uma doença grave e perigosa que pode levar à morte, os médicos sabem que essas 100 pessoas tomando os mesmos remédios, recebendo as mesmas medicações, tendo os mesmos cuidados terapêuticos, 34 dessas 100 pessoas ficarão curadas mais rapidamente. Por quê? Porque são aquelas pessoas que têm algum tipo de fé, algum tipo de crença sobrenatural, que têm uma visão otimista da vida e da morte, e por isso se curam mais rápido. Alves, você está dizendo que a fé tem uma importância para a cura das pessoas e que os médicos concordam com isso? Não é que os médicos concordam que a fé salva os corpos e os doentes. O que os médicos concordam é que 34% dos doentes de uma mesma doença que tem alguma crença no sobrenatural se curam mais rápido. Pronto. É uma questão matemática. Os médicos não vão procurar. E ele acredita em quê? Ele é espírita, ele é muçulmano, ele é judeu, é cristão ortodoxo, cristão reformado, adepto do Xangô, do Candomblé. Não. Os médicos não perguntaram qual é a religião. Apenas perguntaram: o senhor tem alguma religião? Tem alguma fé? Pergunta à família também. Diz: olha, seria interessante que vocês fizessem orações, que vocês, podendo ir aos espaços religiosos que vocês frequentam, para criar uma corrente de expectativa em torno disso. Porque os médicos sabem que isso ajuda na cura. Porque eles não sabem, mas eles sabem que isso é verdade. Ponto final. Então a letra A não é verdadeira. O conhecimento científico, o saber científico, é responsável pela formulação de verdades na modernidade, sendo a base estável e irretocável das invenções técnicas. Não. Estável não, porque as coisas evoluem. Irretocável quer dizer que ninguém pode mudar de forma nenhuma. O conhecimento científico muda. A gente já acreditou, não é, que tirando o sangue das pessoas, fazendo elas sangrarem, não é, a doença sairia, não é, nessa hemorragia. Ninguém acredita mais isso hoje, mas a gente já acreditou. Está vendo? A medicina já acreditou que choques elétricos em pessoas que sofressem de distúrbios mentais deixariam essas pessoas calmas. E haja dar choque elétrico nos doentes mentais. Ninguém faz mais isso hoje. Está vendo? Muito bem. Letra C. O saber científico é articulado com a produção material da sociedade, a técnica, o domínio da natureza, influenciando também na existência de indústrias poderosas. A indústria da alimentação, a indústria dos combustíveis. Não é isso.
Está vendo? A indústria dos produtos farmacêuticos, os remédios, né? A indústria da comunicação de massa, o cinema, a televisão, o rádio, né? Os musicais, os shows, o entretenimento em geral. Letra D. O saber científico é o mais revolucionário do ponto de vista da sociedade moderna. Por isso, o saber científico é condenado pelas religiões. Não. Já houve tempo em que a religião, né, muito antigamente, condenava o saber científico. Mas hoje não existe mais isso. Claro, existem pessoas ignorantes, fundamentalistas religiosos, que acreditam nessa bobagem. Mas as religiões institucionais não aceitam mais essa ideia. Letra E, o saber científico associado ao conhecimento das verdades filosóficas e desvinculado dos princípios que regem a técnica. Não. O saber filosófico está vinculado à ética. E sempre se pergunta, esse saber científico vai trazer benefício ao homem ou vai trazer prejuízo? Letra E não pode. Letra C, para a nossa questão de número 7. Desculpe, de número 5. Questão de número 6. Questão de número 6, vamos a ela. Cadê? O pensamento filosófico da modernidade, questão 6, tem em Kant, Immanuel Kant, uma das expressões mais atuantes e significativas para o mundo ocidental. De fato, as reflexões de Kant contribuíram para muita coisa importante. Contribuíram para quê? Letra A. Kant, você sabe, não é? Ele faz uma crítica ao exagero racionalista dos iluministas e ao exagero dos empiristas. Ele diz, espera aí, minha gente, o conhecimento ele vem da percepção sensorial e também vem da razão. Então existem conhecimentos que são corretos na percepção sensorial e outros que são corretos na percepção racional. Espera aí, deixem de brigar, vamos encontrar um meio termo. Kant, letra A, contribuiu para reativar o pensamento cristão, relacionando com princípios medievais. Não. Kant desmantelou a visão idealista dos pensadores da Idade Média. Kant contribuiu para rediscutir a história dentro dos paradigmas da dialética hegeliana. Hegel veio depois de Kant. Então Hegel não pode depois ser causa para o que veio antes. Errado. Letra C. Kant contribuiu para repensar o conteúdo do conhecimento humano, mostrando os limites da racionalidade. Peraí, seus racionalistas, a razão não sabe tudo. Peraí, seus empiristas, a percepção sensorial não sabe tudo. Letra D. Definir a estrutura da democracia contemporânea. Kant não trabalhou sobre democracia. Quem trabalhou foi Jean-Jacques Rousseau. E Kant não seguiu Rousseau. Afirmar, letra E, com base na filosofia empirista, base no empirismo, Kant criticou o empirismo. 6, letra C, nem perca tempo. Questão 7. Questão 7. Na produção social de sua existência, os homens estabelecem relações determinadas, necessárias e independentes de sua vontade. Relações de produção, de fazer coisas, de fabricar coisas, bens, utensílios, riquezas, instrumentos, obras de arte, leis, cultura, que correspondem a um determinado grau de desenvolvimento das forças produtivas materiais. Se eu não conheço o fogo, eu não posso produzir objetos de metal.
Se eu conheço o fogo, mas não conheço minérios, eu não posso produzir objetos de metal. Se eu conheço o fogo, se eu conheço minérios, eu começo a produzir os primeiros objetos de metal. Mas as ligas metálicas misturando minérios aparecerão depois. Está vendo? A cada época corresponde um desenvolvimento diferente. É o que diz o velho Karl Marx, não é isso? Para ele, a estrutura econômica é uma base para o homem construir a sua estrutura mental, a sua arte, a sua cultura, a sua dança, sua pintura, sua ciência, suas leis, sua religião, tudo. A partir da análise desse fragmento, desse excerto de um texto de Marx, a gente pode afirmar o seguinte: a existência para Marx se reduz à transcendência. Marx não está dizendo que transcendência é algo espiritual. Marx está falando da matéria. Transcendência é algo espiritual. O pensamento marxista pode ser denominado de materialista dialético, materialista econômico, nunca materialista mecanicista. Letra C. As relações de produção para Marx determinam a produção social da existência. Exatamente. À medida que o homem produz coisas, ele vai produzindo uma sociedade e relações de sociedade. Aí se criam os preconceitos, as leis, a moral, a religião, os costumes, a ciência, mas é a base material, as relações de produção. As forças produtivas materiais não têm importância na teoria marxista. Meu Deus, o texto está dizendo o contrário da letra D. Letra E. O conceito de relações de produção em Marx está restrito, limitado às classes dominantes. O texto não está dizendo isso, está dizendo que é para todo mundo, que serve para todo mundo. Letra C para a nossa questão 7. Tá? Ainda tem, não é, o nosso terceiro encontro. Mais testes exatamente para a gente comentar. E no domingo, firmes e fortes. Até lá então.